Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Vamos agora fazer uma materialização do processo de ensino utilizando o computador e utilizando o Schematic, essas outras coisas todas. As pessoas ficam assim meio preocupadas. Como é que eu vou fazer para ensinar com o computador? Na verdade, é a mesma coisa. Só que são realizadas a determinadas ações através das mídias escolhidas, ou seja, do computador, do DOSVox, do Edivox, etc, etc. Mas a sequência de ações é a mesma. Imagina, por exemplo, que você tivesse que ensinar um determinado conteúdo para um aluno seu. O aluno não tem nenhuma deficiência visual, vai fazer o processo convencional. Como é que você vai fazer isso? Bom, você tem um problema para isso que você quer explicar como é que ele funciona, a parte da matemática dele. Então você dá para o aluno ler aquela questão, ou você lê junto com o aluno aquela questão, apresenta, né? E essas questões vão sendo discutidas, etc, etc. Primeiramente, o que a gente quer é que o aluno entenda o que você está querendo. Porque se o aluno não souber o que você está querendo, nem adianta você prosseguir, né? Tem até um ditado antigo que diz o seguinte: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, ou qualquer caminho é errado. Você tem que saber para onde você vai. O aluno tem que saber para onde ele está caminhando. E aí ele tem que entender cada pedacinho daquilo que você está mandando. Cara, a compreensão tem que ser o primeiro passo. O que você está querendo chegar? Quais são os elementos que estão envolvidos nisso? Qual é a relação entre esses elementos? Então você vai ler esse texto para o aluno. Normalmente, na sua vida real, né, esse texto vem provavelmente num livro, não sei, num papelzinho, numa apostila, não sei aonde que ele vem, e o aluno vai ler aquilo. Você pode ler com ele, mas ele vai ler. Importante que ele leia e que ele saiba exatamente o que está sendo registrado ali. Ele vai pegar aquele conjunto de informações e vai fazer uma espécie de um esqueminha. O que está buscando é isso, a informação é essa, quer dizer, faz uma extração do texto das informações que são as mais importantes. Em seguida, ele vai explicar para você, isso aqui, aí você, não, é um pouquinho diferente. Você vai interagir um pouco com ele em cima daquilo que ele conseguiu captar daquele texto. E aí ele vai bolar uma solução. E ele vai explicar para você como é que essa solução vai ser feita, né? Ou então ele vai fazendo, depois você verifica. Quer dizer, aí tem várias estratégias que dependem muito da habilidade do professor, da maneira dele ensinar. E aí ele vai colocar a solução dele no papel e vai apresentar para você. Você vai dar uma olhada e vai assim, olha, aqui tem um negócio aqui que não está legal. Vamos fazer, refaz isso aqui, isso aqui não ficou legal não. Mostra para ele os equívocos que ele teve, com muito jeito, né? Porque afinal de contas errar faz parte do processo. Mas a gente não pode martirizar a pessoa quando ela comete algum equívoco, algum erro inclusive do entendimento anterior, né? Então essa fase aí de interação entre professor e aluno, ela é muito necessária, porque é através dessa interação que você vai fazer que o aluno realmente tenha segurança. Aí tudo bem, conseguiu chegar ao final, registrou a resposta final, passa um quadradinho em volta, os alunos gostam de fazer um quadradinho em volta, significa acabou. E aí você tem que fazer, não, espera aí, vamos verificar se isso realmente é verdade. Vamos botar uma calculadora aqui, por exemplo, vamos fazer as contas. Quer dizer, você encontrar uma forma de verificar, depois que o problema está resolvido, se aquilo realmente está certo, se faz sentido a solução que ele criou. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer utilizando o Edivox. Nós vamos partir de um problema que está apresentado na nossa apostila. Vou ler ele aqui. O problema é o seguinte: Miguel tinha certa quantia em dinheiro,
foi ao shopping e gastou 1/3 da quantia que ele tinha na compra de um ingresso para o cinema. E gastou 1/4 da quantia que ele tinha na compra de um lanche no McDonald's, né? E ainda ficou com R$ 25. Nossa, mas realmente ele levou muito dinheiro pro shopping, né? Qual era a quantia que o Miguel possuía? Bom, o aluno, será que ele entendeu? Então a gente vai chamar o Edivox e a gente vai, primeiramente, registrar esse texto que foi falado, né? Esse texto podia ter vindo de uma apostila, pode ser até que você já tivesse digitado essa questão no computador. Eu gosto que o aluno digite, porque na medida que ele digita, ele também vai raciocinando, ele vai já aplicando determinadas coisas de ASCII. Por exemplo, foi ao shopping e gastou 1/3 da quantia. Então, esse 1/3 é 1/3. Mas aí você já coloca uma crase, 1/3 crase. Tá? Para que aquilo, quando for lido, ele vai ser lido pelo Sonoramate. Você está escrevendo em ASCII, na verdade. E assim por diante. Tá? Você já vai colocando umas anotaçõezinhas diretamente para serem sintetizadas através do Sonoramate. Mas vamos lá agora ver na prática com o Edivox. Então vamos lá. Vamos chamar o DOSVox. Sistema DOSVox, versão 6. Boa tarde. DOSVox, o que você deseja? Chamar o editor de textos. Edivox. Qual o nome do arquivo? Vou botar arquivo chamado Miguel. M-I-G-U-E-L, sublinhado, N-A-S, sublinhado, C-O-M-P-R-A-S. Miguel, sublinhado, nas, sublinhado, compras, Não bateu o nome aqui, Miguel nas compras, tá? Arquivo novo. Num-lock ligado. Eu já tinha digitado parte desse texto, então eu vou pegar simplesmente e vou dar um Ctrl V aqui para ele colar esse texto. Bloco adicionado. Vamos ler esse texto, tá? Início do texto. Miguel tinha certa quantia em dinheiro, foi ao shopping e gastou crase 1/3 crase da quantia na compra de um ingresso para o cinema. Por que ele falou crase 1/3? Porque o Sonoramate não está ativado. Vamos lá, Alt H. Sonoramate ativado. Vamos ler essa frase novamente. E gastou 1/3 da quantia na compra de um ingresso para o cinema. Gastou 1/4 da quantia na compra de um lanche após o filme. Ainda ficou com R cifrão 25,00. Então, eu estou digitando isso aqui mais ou menos na pressa, porque isso aí você vai fazer com calma, né? Ou você vai dar isso aí previamente gravado numa mídia, num pendrive, não sei, para você trabalhar. Aí você vai ler isso aí, eu vou bater a frase final Linha aqui. nova. U-A-L. É muito desagradável para nós videntes ficar escutando o sintetizador de voz. A gente pode apertar a tecla F4 e ele desliga. Soletragem desligada. Tá. Del. A. Quando eu erro, ele fala, tá? Então fiz aqui o texto. Qual era a quantia que Miguel possuía? Qual era a quantia que Miguel possuía? Ok? E aí nós vamos fazer o desenvolvimento em seguida, né? A gente vai pensar o que a gente vai fazer. A gente vai explicar para ele, vai ler com calma. E depois de um certo tempo, a gente vai chegar às primeiras coisas que o nosso aluno vai registrar. Eu vou registrar rapidamente aqui o que é para ser registrado. Linha nova. Linha nova. Claro que é o aluno que vai digitar, né? Isso aqui eu estou digitando só para ser mais rápido. Bloco adicionado. Então aqui está o bloco que adicionou. Quantia X, 1/3 da quantia, 1/3 de X, 1/4 da quantia, 1/4 de X. Isso é a mesma coisa que ele escreveria se ele estivesse escrevendo com um lápis e uma caneta, né? Não é assim rápido como eu estou fazendo, obviamente tem um tempo envolvido. E aí ele começa a fazer a montagem da equação. Tá? Linha nova.
a gente tem que somar esses valores, né? Que seria 1/3 de x mais 1/4 de x e mais os R$ 25 que ele ficou no final, né? Para fazer então o nosso trabalho. Então vou aqui pegar essa linha, já vou deixá-la digitada. Crase x igual 1/3x mais 1/4x mais 2, 5. Crase. Se eu ler isso aqui com o Sonoramate, x igual a 1/3 de x mais 1/4 de x mais 25. ok? Bom, e aí o desenvolvimento vai sendo feito, você vai conversando com os alunos, vai dizer, bom, agora a gente vai ter que eliminar essas frações. E a gente vai escrevendo aqui. Linha tá? nova. Linha nova. Tudo isso bem devagar, tudo isso acompanhando o raciocínio do aluno, né? Então, vou registrar aqui o que a gente poderia, por exemplo, registrar, tá? Então, Bloco adicionado. Ver. Vamos eliminar estas frações, multiplicando cada termo pelo mesmo valor. Temos os denominadores 1/3, 1/4 e 1. tá bom, aqui novamente, né? É 1/3, está errado. Vamos botar aqui uma crase no 1/3. Temos os denominadores 1, Vírgula. Vou botar aqui uma crase. 1/3. Por que ele não está falando nada? Porque eu estou com a soletragem desligada. Vou ligar a soletragem aqui. Soletragem acionada. Vírgula. Del. Crase 1/4. Crase. 1. temos os denominadores 1/3 de 1/4 de 1. O sintetizador está falando uma coisa meio estranha, né? 1/3 de, 1/4 de. Às vezes o Sonoramate faz isso mesmo, né? As versões que vão aparecendo do Sonoramate vão corrigindo esses pequenos erros. Foi até bom isso acontecer, para você saber que isso realmente não é uma coisa impossível de acontecer. Escolhemos para multiplicar o valor 12, que é o MMC de 1, 3, 4 e 1. Bom, eu não vou aqui perder tempo fazendo o resto da equação, né? Mas isso aí vai ser provavelmente trabalhado com calma com o aluno, né? E a gente então vai copiar para o aluno a resposta final. Aqui. Linha nova. Ou você copia, ou ele digita. E depende de como você quer fazer, tá? Linha nova. Eu vou copiar Bloco aqui adicionado. e vou ler com ele. Depois de multiplicar, temos 12x igual a 4x mais 3x mais 300. Passamos o que tem x para a esquerda trocando. Bom, um detalhe quando a gente está resolvendo equações, tá? Se a gente pedir para o Edivox ler em sequência, ele vai acabar misturando uma linha com a outra, então a gente geralmente prefere que o aluno vá linha a linha, descendo a seta, para ele ler cada uma das equações. 5x igual a 300. Aí, estou nessa linha. Agora vou descer para ler a outra linha sem misturar com essa. X igual a 300 dividido por 5. X igual a 60. Linhas em branco. A gente pode colocar linhas em branco para sair mais bonitinho na impressora, mas isso aqui é completamente opcional. Resposta: Miguel possui a R$60. Parece um problema bem simples, mas você nota quantos elementos a gente tem envolvidos aqui. E outra coisa, não adianta a gente pensar que vou colocar isso aqui na mão do meu aluno e vai funcionar tudo de primeira. Não é assim. Tudo é um processo lento de digitação, de aprendizagem, de seleção de problemas, de tal maneira que o aluno saia realmente beneficiado.